Quer camisetas de animes como essa? Visite loja.com.br/Gabi-Xavier com vários modelos de camiseta, moletom, manga comprida e também quadros pra vocês. Aproveite o frete grátis acima de R$ 99. Oi, eu sou a Gabi Xavier e que final, que episódio foi esse de Demon Slayer de hoje, domingo? Sim, comentamos Demon Slayer todos os domingos enquanto está passando neste canal, então se inscreva para acompanhar todos os vídeos. Mais tarde tem Shingeki no Kyojin. Então, episódio 9, se os rumores estão certos, faltam só 2 e a gente chegou num ponto dessa batalha que tudo tava maravilhoso, incrível, superação, poderes, eles cortam cabeças e só spoilers desse episódio, ok? Nada do mangá, aí tudo dá errado no final. Pelo menos 2 personagens terminam num gancho de deu muito ruim, a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer na próxima semana. Episódio 9 de Demon Slayer, a segunda temporada, adaptou capítulo 90-91 e o comecinho do 92, se eu não me engano, do mangá. Foi uma adaptação bem tranquila, porque ainda tivemos cena extra incluída ali no comecinho e no meio do episódio com o Zui e as suas esposas. O que é muito bom, porque é algo que muitas pessoas sentiam falta do Rengoku durante o filme, tanto é que tivemos um spin-off no começo da temporada, né, um acréscimo a mais, um filler do bem sobre o Rengoku. Esses pilares que a gente de repente tem que se apegar pra caramba e alguns sentem falta de um link a mais. Que bom que tivemos logo na abertura do episódio um pouquinho sobre o Zui, sobre os sentimentos de perda, de luto em relação a seus irmãos, como a gente soube, de um treinamento árduo como o Shinobi que sacrificou a família praticamente toda, quem sobrou seu irmão era um traste, então deixa pra lá. Tendo deixado então a sua vila e todo esse passado e resolvido viver de maneira extravagante, ele continuava visitando o túmulo dos irmãos, levando um saquê, pensando, poxa, se vocês estivessem vivos, será que a gente não ia estar aqui bebendo? Não podendo beber juntos ainda, porque por enquanto estou vivo, né, é o que a gente acha, pelo menos, porque esse fim de episódio foi um pouquinho tenso. Enquanto isso, eu deixo um pouquinho de bebida gostosa pra vocês, e ele sentava junto com as 3 esposas pra beber e comer coisas deliciosas, extravagantemente maravilhosas. A gente vê até que nesse ponto eles ainda estão se aproximando, tem aquela coisa de ciúminho entre uma e outra, e vergonha até quando ele fala, prova aí, a comida tá boa, de falar oishi, se deixar levar, dizer que tá delicioso, uma fica repreendendo a outra porque, poxa, não, né, que tá muito informal. Eles foram todos criados numa mecânica de ninjas que não permitia esse tipo de associação emocional entre eles, e mesmo assim, o Zui quer quebrar tudo aquilo, quer viver de maneira diferente. Elas são a coisa mais especial que ele tem, e agora uma delas, durante esse episódio, logo no começo, tá sofrendo um risco absurdo. Num episódio que termina de uma maneira tão impactante, com ápices de emoção, esse ponto, além de aprofundar no Zui, ainda deu aquela leveza e um pouquinho de gracinha que fez a gente respirar um pouco, até cair na imensidão do desespero. Ponto de esperança que surgiu no final do episódio passado, logo terminou no começo, porque realmente aquelas adagas que foram jogadas pela Hinatsuru, elas tinham veneno de glicínia. Algumas pessoas falaram, será que glicínia não pode ser um contraveneno ao sangue que envenenou o Zui? Não, nenhuma premissa sobre isso neste momento. Na verdade, o único intuito seria realmente utilizar aquelas adagas para paralisarem o demônio, deixando uma abertura para que o Zui, o Tanjiro ou alguém cortasse o seu pescoço. Esse veneno, inclusive, em outras situações, deixou demônios comuns paralisados por metade de um dia, já tinha funcionado com luas inferiores e funciona assim com um Gyutaro, uma lua superior 6, só que nem tanto assim. Ele não se mexe, ele entretanto recupera seus braços e pernas bem rapidamente, e mesmo com os membros paralisados, o veneno estava funcionando por um curto instante. Sim, ele consegue utilizar o seu Kekijutsu, o seu ataque de sangue, inclusive com longo alcance, o que gera um problema e eles não conseguem cortar o seu pescoço. A situação ainda é desesperadora porque, vamos de novo lembrar, o tempo tá contando. Independente do final, o Zui tinha sido envenenado, independente dele conseguir controlar ou resistir mais a esse veneno por questões do seu treinamento como Shinobi, é um veneno que ele não consegue parar, então ele precisa derrotar o demônio logo. Quando o Gyutaro some num instante, a Hina começa a dizer, o Zui, não se preocupa comigo, tô bem, e o Gyutaro surge lá do lado dela pra trazer toda a atenção e mais um flashback mostrando que pro Zui essas mulheres são absurdamente importantes. E a Hina teve um grande destaque em ambos os flashbacks. Nesse segundo, primeiro a gente vê a Suma fofinha, dizendo que queria ser uma libélula, mais uma vez algumas inclusões em fala, pra trazer mais emoção e mais aprofundamento nos personagens,
personagens. As três esposas são bem diferentes e a Hina, nesses dois flashbacks, parece um pouquinho mais madura ou centrada ou falando um pouco mais sobre o futuro, mesmo o futuro deles, mesmo longe de Shinobi, Kunoichi, de tudo que eles aprenderam durante a vida toda anteriormente. E o que a Hina fala nesse flashback, que vem exatamente quando ela tá prestes a morrer na mão do Gyutaro, é ela dizendo pro Uzui que será que, no momento em que a gente derrotar uma lua superior, nós não podemos parar? Deixar de lado o campo de batalha, parar com essa vida de lutar, de tudo que eles aprenderam desde pequenos? Será que eles não podem, os quatro, ou quem restarem dos quatro, sentar no pôr do sol e ficarem tranquilinhos, vivendo a vida de boa? E apesar de todo o desespero, o Uzui ele é tampado por uma cúpula das faixas, então ele não consegue sequer chegar perto no telhado para proteger a Hina com agilidade. O Tanjiro, inclusive, nesse arco tá mega traumatizado, o tempo todo ele fala, ai meu Deus, vai morrer outro na minha frente, vai morrer mais alguém, eu tô olhando. Ele não quer perder mais nenhuma pessoa, só que ele tá muito ferido. O golpe que faria com que ele chegasse ali com uma agilidade absurda e força muito grande seria a Hinokami Kagura, a dança do deus do fogo, só que ele não tá com um corpo potente para usá-la, porque como a gente viu, é uma técnica que exige muito do corpo dele, mesmo quando ele tá saudável. Como que ele consegue? Ele tenta e não vai. Até que ele percebe que existe uma técnica, ou melhor, uma habilidade, uma inteligência em luta que todos os espadachins eles foram usando ao longo da história, que é o que ele precisava fazer, combinação de técnicas. Ele combina mais uma vez respiração da água com a Hinokami Kagura, com a dança do deus do fogo, porque assim ele tinha mais força do que só a respiração da água, que ele não domina tão bem para ser tão potente, mas ele não estava sacrificando tanto o corpo dele quanto se ele estivesse usando só a Hinokami. Então ele utilizou o que era necessário, ele usou sim os ensinamentos do Urokodaki, aquilo não foi à toa. Ele não consegue utilizar a respiração da água como Gyu, mas ele conseguiu através desse treinamento ser flexível, utilizar o que tivesse ao seu alcance e assim foram feitas outras respirações, porque a gente tinha as respirações originais, mas por exemplo a respiração do amor da Mitsuri, ela vem da respiração do fogo, já que ela inclusive também treinou com o Rengoku, mas é outra respiração, é outra evolução. Respiração do inseto, respiração da névoa, são todas derivações de espadachins que ao longo do tempo foram aperfeiçoando, mesclando técnicas, respirações ao seu próprio estilo e criando novas maneiras de lutar. Assim o Tanjiro conseguiu salvar a Hina Tsuru, mas também quase foi morto, as coisas estão muito ágeis e todo mundo tá quase morrendo o episódio inteiro, porque o Uzui chega, defende o Tanjiro, dizendo inclusive que é grato pra ele a vida inteira, com certeza, porque ele salvou a Hina Tsuru. E é nesse ponto que eles quase cortam de novo a cabeça do demônio, mas não deu, ele inclusive girou a cabeça estilo exorcista, segurou os dois, conseguiu de todas as maneiras impedir qualquer corte no seu pescoço, mesmo o corte de um pescoço tá parecendo muito impossível. Lembrando que até como o Zenitsu falou nesse episódio, inclusive Zenitsu centrado, muito cool, as cabeças não precisam ser cortadas aparentemente no mesmo momento, no mesmo instante, elas só precisam estar as duas fora dos pescocinhos na mesma hora, quer dizer, se cortou uma antes, ela tem que ficar lá fora do pescoço até conseguir cortar a outra para que, teoricamente, a morte de ambos os corpos aconteçam. Só que eles nem chegaram nesse ponto ainda. No outro foco da luta com a Da, que é uma demônia mais fraca, mas também tem dois ali espadachins menos habilidosos lidando com ela, então é uma luta bem páreo a páreo. A gente tem o Zenitsu, ainda a Mimir, mas extremamente focado, falando sério, compenetrado, estrategista, e Inosuke brilhante, ele já estava brilhando nesse arco desde o início, desde que se vestiu de Inoko, mas agora ele consegue brilhar ainda mais, ele tá dando tudo de si. A gente viu muito o Tanjiro linkado e sofrendo e pensando no Rengoku, ensinamentos, mas todos eles tiveram uma proximidade. Mesmo o Inosuke nesse episódio, ele lembra do Rengoku pra falar, poxa, pra que valeu tudo isso? A morte do Rengoku, todas as lutas, todos os treinamentos, a gente tá aqui só se esquivando e se machucando enquanto isso também. A gente consegue se esquivar, mas o que vale isso? A gente precisa cortar a cabeça. E aí quando o Tanjiro se aproxima, eles três resolvem que deixariam o Uzui lutando por um tempo que fosse com o Gyutaro, enquanto eles, mais fracos, porém juntos mais fortes, chegariam perto da Daki para tentar arrancar aquela cabeça, dando tempo do Uzui, teoricamente, lutar contra o Gyutaro. Teoricamente daria tudo certo, a gente viu que não foi bem assim, mas foi bonito os três utilizando ali sincronizadamente as respirações deles. Inclusive, cena maravilhosa mais uma vez. Se esse episódio teve uma coisa linda, incrível, que deu muito
certo foi a animação. Respiração da besta, respiração da água, respiração Hinokami Kagura combinada com respiração da água, respiração do trovão, tudo junto, respiração do som do Uzui, tudo lindo, maravilhoso, cada um um efeito, cada uma agilidade, tudo junto, não confuso, brilhos, cores e coisas voando, maravilhoso. E o Inosuke vai em direção sem se preocupar com defesa, porque como ele viu, as faixas ficavam um pouquinho mais abertas, um pouquinho mais frouxas, por causa do ataque em direção ao Zenitsu e ao Tanjiro também, e aí deu uma certa abertura para o Inosuke se aproximar, ainda assim se ferindo, ainda assim ficando exposto, mas chegando perto daquele pescoço que, teoricamente, era muito flexível para ser cortado. Então eles precisavam ou de agilidade ou de ataques múltiplos, e isso era perfeito para Inosuke, que tem duas espadas. Só que quando ele coloca as espadinhas no pescoço da Daki, ela mesma diz: meu filho, sua espada tá quebrada, tá toda cheia de ranhura aí, até parece que você vai cortar meu pescoço. E ele fala: eu não vou simplesmente cortar assim, eu vou te serrar. E ele serra. Me dá até uma angústia pensar nele serrando aquele pescocinho, mesmo sendo de uma demônia, e ele corta o pescoço fora. Só que a Daki não morre porque tem um pescocinho que tá colado ainda no corpo, e a gente logo descobriria da pior forma que tava bem colado no pescoço e bem consciente de tudo que estava acontecendo ao redor. Depois de um show de batalha, de luzes, de trilha, de emoção, de esperança surgindo, de Inosuke maravilhoso, badass, de Zenitsu também muito centrado, totalmente sem medo, a gente ficou pensando que tudo daria certo. A esperança surge, brilho nos olhos de todos, e a gente esqueceu que o Uzui estava lá lutando, já estava sofrendo quando tinha Tanjiro, mas tudo bem. A ignorância às vezes é uma bênção. A gente foi ficando feliz vendo o Inosuke todo faceiro, correndo e cortando qualquer golpe, porque a Daki estava só reclamando, chiando, gritando, até que vem um golpe do nada no tronco do Inosuke, por trás. Não deu tempo nem dele desviar, não deu tempo de ninguém gritar, olha pra trás, porque ninguém viu. Nós só vimos quando o golpe entrou, limpo, aqui no tronco do Inosuke, lembrando que esse golpe tem veneno. E lembrando que, teoricamente, o Inosuke não tem uma resistência maior a veneno como tinha o Uzui. Como que esse menino vai sobreviver se ele não sobreviveu só pelo golpe em si? Ele cai. Ele cai ferido enquanto o Gyutaro recupera a cabeça da sua irmã e a gente entra em desespero. E o Tanjiro, que tava olhando aquilo, ele mal consegue ver como é que aquele golpe pegou, como pegou, porque tá escuro. E ele fica: cadê o Uzui? Esse menino aí, esse Gyutaro não tava com o Uzui. E ele olha e o Uzui tá ali. Tá realmente ali do lado, caído. Todo roxo do veneno e a sua mãozinha fora. Caído, parado, parecendo morto. E é assim que a gente termina esse episódio. Não. Antes disso, o Tanjiro quase é morto porque Zenitsu empurra ele do telhado quando um golpe absurdo destrói tudo e quase que o Tanjiro é fatiado, caindo em desespero com tudo no caos, todo mundo morto, quase morto, jogado no chão, caído sangrando. Assim a gente terminou esse episódio maravilhoso e ficamos ansiosos para o próximo. Se você não sabe spoiler do que vai acontecer, não fica lendo o comentário, quero saber você o que achou, como tá se sentindo, mas comenta, escreve e some. Não fica na internet porque as pessoas gostam de estragar a experiência e eu quero que você tenha a sua experiência limpa pro que vem por aí. No próximo episódio, quem sabe penúltimo dessa temporada, eu falei que a temporada ia ser luta com mais luta, né? Mas tá valendo a pena, eu tô curtindo muito, adorei as inclusões sobre o Uzui e quero logo assistir a próxima temporada. Tenho certeza que estão me enganando porque esses episódios de Kimetsu parecem ter 5 minutos e nada me prova do contrário. Espero vocês em todos os próximos vídeos, lembrando que ainda hoje tem mais vídeo aqui no canal. Tchau!